Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Começando a nossa penúltima transmissão do Café com Mendeley, hoje falando sobre o editor de texto, né? Então, colocando na prática no editor de texto tudo isso que a gente organizou na nossa biblioteca do Mendeley. Meu nome é Nalim, eu sou bibliotecária do Instituto de Biociências da URGS. Meu nome é Bárbara, eu sou bibliotecária da URGS. Esse projeto está sendo feito, iniciou então quando eu trabalhava, né, na Biblioteca do Direito da URGS, da Faculdade de Direito da URGS. Atualmente eu estou trabalhando numa outra instituição, mas a gente está fazendo essa ação, então é uma ação de extensão vinculada à Faculdade de Direito e ao Instituto de Biociências da URGS. Eu estou com a apresentação. Você está com a apresentação. Então, mais uma vez, agradecendo a nossa equipe de apoio maravilhosa, a Karen, Márcia e Wagner, que estão nos dando essa força nessa série de webinars que a gente está organizando. Sem vocês, estaria muito difícil. Gente, muito obrigada, gurias e guris. Sim. Então, a gente está fazendo essa transmissão todos os dias, né? Como a gente está postando esses vídeos no YouTube, depois, né? Começamos a postar os vídeos também no YouTube, eu acho importante a gente sempre falar um pouquinho, né? Isso aí é parte, esse é o número 4, o módulo 4, né? Então, a gente já teve os outros 3 dias que antecedem, que a gente fala em mais detalhes, de uma forma mais introdutória sobre o Mendeley, e aqui a gente vai focar mais sobre essa parte que é realmente, né, o que atrai as pessoas ao Mendeley, e é a parte de gerenciamento da parte das citações nos trabalhos acadêmicos. Eu esqueço que eu estou com a apresentação. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? O nosso cardápio do café, né? Então, a gente vai falar sobre as citações com o Mendeley Desktop, tá? Como é que faz, então, a instalação do plugin para funcionar com o editor de texto. Falar um pouquinho do Mendeley Site. Os estilos de citação, a gente vai falar, então, o que são estilos de citação, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, porque a gente, né, o que tu precisa fazer para que o estilo de citação ABNT funcione bem, tá? Vamos falar novamente, porque a gente gosta muito e é muito importante, a edição de metadados, tá? E como, então, adicionar, e daí a parte bem prática, que é como adicionar citações no texto, as possibilidades de adição das citações, os tipos diferentes de citação, tá? Como criamos, então, a lista de referências bibliográficas e como a gente exporta uma lista de referências bibliográficas. Tá? Então, estes são os assuntos aí do dia. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre uns probleminhas que dá de vez em quando, aquela coisa, não consigo instalar o plugin do Word, tá? Mas vamos lá. Então, começando assim, a gente, né, nós já até mostramos essa tela para vocês. Isso aqui é como é que funciona, então, o Mendeley em ação. O que o Mendeley faz? Né? Então, basicamente, eu estou digitando meu trabalho lá no Word ou no LibreOffice. Fiz lá, escrevi o texto da minha citação. Então, eu vou clicar na minha barrinha lá no Word mesmo e vou dizer, tá, aqui eu já digitei o texto da citação, agora eu quero inserir a chamada da citação. O que é a chamada da citação? Tá? Na versão ABNT é o sobrenome do autor, vírgula, o ano da publicação, tá? Então, vou clicar aqui em inserir citação, tá? Ele vai abrir uma janelinha e vai inserir, eu vou selecionar lá, que a gente esqueceu de colocar aqui, né, na linha. Depois vai ter mais detalhes, isso aqui é realmente só para dar uma amostra, né, de como ele funciona. Ele vai inserir, então, a citação no formato que eu quero, nesse caso aqui no formato ABNT, e aí depois eu vou lá, continuo no meu trabalho, inserir a citação, vou clicar lá na lista de referências e vou dizer, insere aqui a bibliografia, ele vai inserir a bibliografia de todas as referências que eu já tiver inserido no meu trabalho, tá? Então, realmente é uma maravilha, tá? É muito mais fácil de fazer do que, então, a pessoa... Óbvio que a gente tem que ter um conhecimento mínimo daquele formato de citação, do estilo de citação que a gente vai utilizar, até para ver se ele está fazendo alguma coisa errada, tá? Para identificar se está funcionando direito, se tem alguma coisa errada. Mas é isso que ele faz.
tá? É super simples. Como vocês já viram nesses dias, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas é assim que funciona. Então, como é que a gente faz para instalar o plugin? Tá? Também é super simples, tem várias maneiras de instalar o plugin. Ou quando a gente pode optar assim, eu vou criar minha conta lá no Mendeley, eu já vou aproveitar e vou baixar tudo que ele está dizendo para eu baixar, tá? Ou a primeira vez que a gente abrir a biblioteca, o Mendeley Desktop, tá? Isso aqui, assim, é deixar bem claro, a gente tá, só quem faz esse tipo de inserção de referências é o Mendeley Desktop. O Reference Manager, que é a nova versão, ele não tem essa funcionalidade. Tá? Então, ele não tem a funcionalidade de inserção de referências com um editor de texto. Ele é só realmente uma biblioteca, gerenciador de uma biblioteca de referências, mas ele não faz essa parte das citações. Então, aqui a gente trabalha com o Mendeley versão desktop. Tá? Então, baixei o Mendeley desktop aqui no meu computador. Vamos dizer que eu não baixei ainda, fiz tudo, montei minha biblioteca linda, maravilhosa, mas eu ainda não cheguei a fazer essa parte do... Agora eu vou começar a escrever, então eu quero baixar, vou usar com o meu editor de texto. A primeira coisa que vocês vão fazer, ou vocês vão no site do Mendeley, tá? E lá tem um link para baixar o Citation Plugin, que é o nome do plugin, para que o Word ou o LibreOffice funcione, então, com o Mendeley. Tá? Então, aqui na aba Tools, tá? Em todos eles, em todas as versões do desktop, tanto para Mac, quanto para Linux, quanto para Windows, ele tem no mesmo lugar, que é na aba Tools, tá? Ele vai ter aqui, então, todos os plugins que tu pode instalar. Nesse caso aqui, ele já mostra, ó, instalar o plugin do LibreOffice, instalar o plugin do Word, tá? Então, aqui, vou clicar aqui, então, ele vai baixar o plugin para o meu computador. Vai pedir, então eu não tenho, se o Word estiver aberto, ele vai pedir, então, que eu abra, que eu feche o Word para ele conseguir instalar o plugin. A gente sempre tem que reiniciar o navegador, o editor de texto, para que ele apareça. Então é super simples, é só isso que tem que fazer realmente, tá? Claro que dá problema, como qualquer programa que a gente baixa, né, no computador, sempre dá algum probleminha, não é uma coisa assim, né? Tem pessoas que vão instalar, vão sair usando, não vai acontecer nada. Tem gente que vai demorar, vai dar problema e daí não consegue baixar. Porque eu não tenho senha, várias coisas, tá? Mas a princípio é bem simples. Ele baixou e instala. Então, para confirmar que está instalado, então cada versão, né, tem uma. A gente não tem só a versão do Linux, tá? Aqui para mostrar para vocês, porque não conheço ninguém que usa Linux e que pudesse instalar, no caso o Mendeley, para a gente verificar, para a gente colocar a tela aqui. Mas na versão aqui do Mac, que é um pouquinho diferente, eu acredito que no Linux é bem parecido, tá? No Mac, então, é um pouquinho diferente. Como é que fica? Quando está instalado o Mendeley, então aqui eu estou no Word, tá? E no caso da minha versão do Mac, tá? Eu tenho que pedir, ele fica uma barrinha de ferramentas flutuante, tá? E daí eu vou clicar aqui, vai aparecer, então, no meu menu, esse íconezinho aqui. Isso também que muita gente, às vezes, mas não instalou. Instalou, é que ele fica super escondido ali. Então, fica esse ícone aqui. Aí, quando a gente clica nesse ícone, mostra que, então, o Mendeley está instalado. E aqui a gente pede, então, que mostre a barrinha de ferramentas do Mendeley e ela fica flutuando no documento, tá? A gente consegue mudar ela de lugar e daí fica essa barrinha aqui, ó, flutuante no documento. No Word, no Windows é bem mais visível e no LibreOffice também, tá? Então fica aqui a abinha do Mendeley e daí a gente pode trocar de lugar. Eu, quando trabalhava com ela, eu jogava lá para cima, jogava lá para baixo, estava no meio do caminho ali. É bem tranquilo. Então aqui no LibreOffice é assim que fica. Ela fica aqui, ó. Tá?
Então, aqui tá instalado, ela vai ficar aqui. Não aparece Todas elas, em todas as versões, elas são visualmente um pouco diferentes, as barrinhas, né? Mas elas têm as mesmas funções, todas elas. Então, tem essa barrinha aqui no LibreOffice, vocês já sabem que está instalado o plugin corretamente, vocês já podem começar a utilizar o Mendeley com editor de texto. E no Word, vamos lá. Aqui a gente tem, assim, até as duas versões. Então, sem a barrinha, tá? Normalmente, nessa versão do Word aqui, então a gente tem ali, porque provavelmente quem trabalha com Word já viu que eles têm uma ferramenta própria de inserção de referências, tá? Quando está instalado, então não usem aquela, quando instalar, para instalar o Mendeley, ela fica claramente como uma barrinha do Mendeley, tá? Então vai aparecer aqui esse íconezinho aqui, inserir citação, aparece aqui um link para a gente abrir o Mendeley Desktop, tá? Então assim que fica. Alguma dúvida nessa partezinha aqui dos plugins? Como é que fica com o plugin instalado? Então tá enxergando no teu Word isso aqui, fez lá a instalação via Mendeley Desktop, tá? Entrou no Mendeley Desktop, pediu para instalar o plugin, fechou o editor de texto, abriu o editor de texto de novo e tá aparecendo a barrinha, tá lindo, tá funcionando. Tá? Vamos lá. Daí, o que eu vou falar do Mendeley Site? O Mendeley Site, então, fale, tem pergunta sobre a barrinha? Tem um pouquinho antes aqui. A Sara perguntou que no computador dela, no Tools, não aparece a opção para o LibreOffice, só os outros dois. Mas o editor de texto dela é o LibreOffice. E não está aparecendo ali dentro do Mendeley Desktop a opção para o plugin do LibreOffice. Tu pode baixar ele, então, do site do Mendeley. Tá? Daí tu vai lá, tu entra na tua biblioteca do Mendeley, tá? No Mendeley mesmo, e aí bem embaixo, ou entra, não precisa te logar, tá? Entra no site do Mendeley, e aí tu vai descer até a parte de baixo, na página inicial ali, mendeley.com, tá? Tu vai descer e vai ter uma barra embaixo com uma lista de coisas, daí tem uma partezinha que diz assim, downloads, e ali tem Citation Plugin, daí tu clica ali em Citation Plugin, na opção Citation Plugin, e ali vai ter todas as opções do plugin tanto do Word quanto do LibreOffice. Coloquei o link aqui no chat. Acho muito estranho não estar aparecendo, para falar bem a verdade. E também eu vou, quando a Annalyn estiver falando, então, eu vou tentar navegar e daí achar o link direto para o plugin do LibreOffice. Daí eu coloco aqui. Bom, mas aí, só essa sobre o plugin? Sim, só isso. Eu coloquei o link do download aqui no chat daí. Sim, o Mendeley Site. O Mendeley Site eu falei com brevidade no início, né? Então é uma ferramenta nova que eles lançaram. Assim como o Reference Manager está em fase de versão beta, a versão estável que, que existe do Mendeley é o Mendeley Desktop, tá? Então essa o Mendeley Site, quando ele estiver funcionando a todo vapor, ele vai ser uma ferramenta maravilhosa, tá? Por enquanto, ele ainda tem vários problemas, e daí se vocês vão... E como é que ele funciona? Então, ele funciona independente, tá, do software. Ele é uma adição ao Word. Então, primeiro, ele só funciona com o Word, tá? Ele só funciona com a versão desktop do Word a partir de 2016 para cima, tá? E funciona com o Word 365, que são aquelas versões online do Word. Tá? Eu tentei fazer isso, mas eu não consegui fazer funcionar porque existe uma versão gratuita do Word Online, né? Que eu não sei se as pessoas já conhecem, mas existe uma versão gratuita do Word Online, às vezes vem com os aplicativos Android, tudo que a gente tem acesso. Eu não consegui fazer funcionar com aquela versão, tá? Então, assim, ele independe, o que tu precisa ter? Tu precisa ter uma biblioteca, né, recheada, vamos dizer. Então, a tua biblioteca tem que estar sincronizada com a tua versão online. E aí, se tu tens, então, a versão Mendeley Desktop 2016 e acima,
Mendeley não, desculpe. O Word instalado no teu computador, e ele é ano 2016 ou mais recente, vocês podem baixar, então, o Mendeley Site, e o que ele vai fazer? Ele vai instalar no próprio Word essa adição, tá? Um gerenciador de referência, então ele vai ficar dentro do editor de texto, tá? E ele fica assim, então. E daí aqui mesmo, daí dentro do editor de texto, vocês vão fazer o login na biblioteca de vocês, e aí fazer o controle das referências, a mesma coisa que a gente consegue fazer com o Mendeley Desktop, tá? Com o Mendeley Desktop, ele abre, quando a gente está trabalhando no texto, ele fica com os dois programas abertos o tempo todo. Ele vai ficar com o Mendeley Desktop aberto e ele vai ficar com o editor de texto aberto. Então, ficam dois programas rodando. Ele é um pouco mais lento, óbvio, né? Então, por exemplo, o meu computador, que é um computador antigo, tá? Eu escrevi a minha dissertação com o Mendeley, eu escrevi nesse computador aqui, que muito me ajudou a minha vida inteira. Então, consegui fazer, mas tinha dias que era bem complicado, tá? Trabalhar com o Mendeley Site já imagino, né, porque é a promessa que tem aqui, ele não é tão pesado. E, claro, nesse caso, a gente tem que trabalhar conectado à internet o tempo todo, porque cada vez que a gente fizer uma pesquisa nas citações, ele vai pesquisar lá na nossa biblioteca da nuvem e vai puxar as informações para cá. Então, ele tem menos necessidade de instalação de programas, porém, ele é um software, como eu falei, né? Ele ainda está em desenvolvimento e tem esses pré-requisitos. Vocês têm que ter uma versão do Word. E outra, tem que ser, não pode, pirateado não rola, tá? Por quê? Porque para baixar ele, a gente já precisa ter uma conta na Microsoft, tá? Ativa, então ele só dá para baixar ele da loja de aplicativos da Microsoft, então, e o próprio Mendeley Desktop, tá? E o Citation Plugin também tem um problema quando a gente não tem uma versão oficial do Word, tá? Então, muitos problemas que a gente vê, assim, das pessoas falarem, eu não consegui instalar o Citation Plugin, deu problema. Às vezes é porque a gente tem versões alternativas do software, tá? Então, a gente sempre recomenda que, nesses casos... Versões alternativas é maravilhoso, né? A minha versão é bem alternativa também. Não autorizada do software. Então, não adianta, assim, a pessoa dizer assim, mas ele não tá instalando e tá dando erro e não sei o quê. Tem uma versão pirata, gente. Então, é óbvio que vai dar erro, tá? Mas, assim, eu tenho uma versão alternativa e sempre funcionou super bem. Mas foi uma versão alternativa quente, assim, tá? Então, aqui tá alguma dúvida? Então, assim, quem quiser testar, a gente não vai mostrar aqui como é que funciona, tá? Mas eu recomendo sempre assim, ó, tem interesse, tu já conhece como é que o Mendeley funciona, o Mendeley Desktop funciona, baixa, e tem, claro, né, os pré-requisitos, aqui o software com pré-requisito, baixa para experimentar. Na loja do Mendeley, na loja de aplicativos do Word, primeiro comentário que tá assim, que é tipo o comentário com maior ranking, diz assim, ó, total, falha total, sabe? 1 estrela. Então, ele ainda não está funcionando muito bem. Tá? Para escrever o trabalho de vocês, Mendeley Desktop é o que tem que fazer. Aqui, então. A gente vai falar um pouquinho, tá? Até porque acredito que a maioria aqui já talvez saiba isso, né? Mas, assim, a gente sempre gosta de mencionar o que são estilos de citação, porque essa é uma das grandes funcionalidades do Mendeley, né? Que existem, apesar de aqui no Brasil a gente usar majoritariamente a BNT, né? Existem inúmeros, realmente, estilos de citação, tá? E periódicos acabam desenvolvendo seus próprios estilos de citação, muitas vezes. Para funcionar com os gerenciadores de referência, então já é muito comum, principalmente internacionalmente, tá? Não tanto aqui no Brasil, que os próprios periódicos desenvolvam, então, os seus estilos de citação,
que a pessoa pode colocar dentro do gerenciador para que o gerenciador já configure no estilo da revista, tá? Que não são os estilos mais conhecidos. Então, por exemplo, estilos conhecidos que a gente tem, assim, a APA, I3E, MLA, o estilo Chicago, estilo Harvard, tá? Que são os estilos mais conhecidos e usados pelo público em geral, principalmente nas áreas de humanas, alguns, né, nas áreas de humanas, tá? Então, esses estilos, eles são conhecidos. Mas, se é possível ter estilos, assim, para as revistas específicas, como a Nature, tá? Tem um estilo específico de citação que eles utilizam. Então, eles criaram um estilo de citação, tá? E existe um banco de dados, vamos dizer, tá? Mas, assim, um repositório de estilos de citação, tá? E existe, inclusive, uma linguagem de programação, vamos dizer, para criar estilos de citação. Bárbara, Então, desculpa. Tem duas perguntas aqui. Uma do Face, da Marcileia, dizendo que para mim não aparece o Insert Citation, só o Open Mendeley. no Word? No Word, tem que ver se tem coisas, se tu já tem coisas na tua biblioteca, né? Se a biblioteca de repente está vazia, talvez não vai aparecer para inserir nada. E de repente ver qual é a versão que tu está usando do Word, qual o sistema operacional, porque de repente ele está escondidinho num outro lugar ali. Sim, e também assim, ó, o Citation Plugin não funciona com o Reference Manager. Ele só funciona com o Mendeley Desktop. Tá? Também tem isso. E tem o Reference Manager, ele não tem a funcionalidade, ele não serve para essa parte de que a gente está trabalhando hoje, tá? De botar citações e referências no trabalho. Então, ele não vai reconhecer que tu tem o Mendeley instalado, por exemplo. Ele não vai abrir o Mendeley, tá? Porque nem tem o Mendeley para abrir. Mas esse erro de não aparecer o inserir citação, eu tenho uma vaga lembrança de já ter visto isso. Eu sempre digo assim, já aconteceu comigo também, de eu abrir o Mendeley e daí ele tá com todos os ícones ali. Eu clico no ícone e ele diz, deu erro, não sei das quantas, blá, 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 blá. Eu fecho o erro, continuo insistindo, daqui a pouco ele funciona. Tá. Mas fecha, abre de novo. Não funcionou, desinstala e instala de novo. E verifica se tu tá com o Mendeley Desktop, de fato, ou com o Mendeley Reference Manager. Na parte de cima do programa, ele sempre diz qual é, tá? Ele diz Mendeley Desktop, ou ele vai dizer Mendeley Reference Manager, tá? Essa acho que era a pergunta da Marta Colares também. Para utilizar o Mendeley Site, eu tenho que estar usando o Reference Manager também, ou a minha biblioteca pode estar no Mendeley Desktop? Não, tu não tem, ele independe do programa, tá? Ele não funciona, ele funciona com o Word. Ele é um aplicativo para o Word, entendeu? Ele não, a única coisa que ele faz é puxar as informações da tua biblioteca pessoal da web, da nuvem. Ele não puxa do gerenciador, sabe? Que tu tiver instalado. Então, tu até pode ter o Reference Manager instalado na tua máquina, tu pode ter o Mendeley Desktop instalado na tua máquina, mas ele não vai puxar as informações do que tiver instalado na máquina, ele vai puxar as informações da web. Então, tu não precisa instalar nem o Reference Manager, nem o Mendeley Desktop, se tu consegue utilizar o Mendeley Site, tá? Porque para utilizar o Mendeley Site, o teu Word tem que ser uma versão original e tem que ser a partir de 2016. Então, voltando aos estilos de citação aqui, mas eu acho que não tinha nenhuma, né? Porque a Nalin saiu. Então, existem, tá? Na rede Mendeley, estilos oficiais, existem mais de 8.000 estilos de citação. Um dos problemas que estava acontecendo com o Mendeley Site, por exemplo, que eles ainda estão tentando resolver nos últimos tempos agora, eles tentaram resolver. Ontem eles comentaram, naquela reunião que a gente participou, que não tinha estilos, vamos dizer, originais de citação. Tinha só aqueles estilos tradicionais do Mendeley, tá? Que são os estilos oficiais do Mendeley, tá?
Então, agora eles conseguiram resolver isso na última atualização que fizeram no Mendeley Site, porque aí, nesses estilos que são de revistas, tal, que instituições, aqui no Brasil mesmo, tem estilos ABNT, tem inúmeras instituições que criaram os estilos ABNT, porque o da ABNT nunca funciona muito bem, né? Mas isso nós falaremos mais tarde, tá? Então, isso é estilo de citação, tá? É como tu vai escolher, tu vai fazer uma escolha, dizer para o Mendeley, eu quero que o meu trabalho fique nesse estilo aqui, eu quero o estilo ABNT. Então, eu vou selecionar um estilo ABNT que eu vou usar no meu trabalho, e aí todas as citações vão seguir as regras daquele estilo ali determinado, tá? Então, estilo ABNT, autor data. Então, vai aparecer, quando eu fizer a chamada da citação, escrevo o texto da citação, vai aparecer ali o sobrenome do autor, vírgula, ano, tá? E lá na lista de referências vai ficar o sobrenome do autor, vírgula, o nome do autor, daí o título, blá, 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 blá. Tá? Ah, eu vou usar o estilo APA. Ah, daí o sobrenome do autor vai ser em minúscula, lá na referência. Eu vou usar, eu acho que é o I3S, se não me engano. Que não, a chamada da citação é um número, tá? Que daí vai lá para a lista de referências, que é em ordem numérica. Ele vai fazer isso sozinho. Basta a gente selecionar o estilo de citação e ele simplesmente, então, com um clique, ele troca toda a forma como as citações são apresentadas no trabalho. Estilo de citação aqui, então, tem dois. Eu achei que não tinha essa tela, por isso que eu fiquei falando lá e chutando na outra, mas tudo bem, né? Acontece. Então, aqui o estilo Chicago, ó. Tá vendo? Na ABNT, não sei se vocês lembram, né? Os bibliotecários aqui com certeza sabem decor. O sobrenome do autor fica em letra maiúscula. Aqui no estilo Chicago, ele fica em letra, só a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo. No estilo Vancouver, e aqui a referência, ó, eles ainda têm aquela indentação aqui que a gente não tem mais, né? E aqui no estilo Vancouver, é o estilo que tem, então, com um númerozinho, tá? Ao invés de ter a chamada da citação seu sobrenome, né, autor data, eles têm só uma chamada numérica e aí vai para uma lista de referências no final do trabalho. Que ficam na ordem que elas aparecem no texto e não em ordem alfabética, como é pela BNT. Então, aqui, como é que a gente seleciona os estilos de citação? No Mendeley Desktop, então, a gente vai aqui em Citation Style, tá? Reitero, né, que o Mendeley ele é todo em inglês, então sempre é sempre a mesma coisa, tá? Mesmo os menus não estão em português. Citation Style. E aqui eu vou escolher, então, o estilo de citação. Esses estilos aqui, eles já vêm no Mendeley, tá? Esses aqui, mais um monte. A BNT não é um dos que já vem no Mendeley. O da BNT a gente sempre tem que instalar, tá? E o que é esse instalar? Eu vou clicar ali em More Styles, e aí ele vai buscar nesse repositório que eu falei no início, né? Que já está tudo pré-configurado dentro do Mendeley. Vocês não tem que ir atrás do estilo, tá? Então, vocês vão clicar em More Style, ele vai buscar lá na rede Mendeley, ver se ele já não tem isso ali na listinha dele. Se ele não tiver, ele vai buscar lá no repositório de estilos de citação o estilo que vocês estão procurando. Então, a gente, assim, quando nós somos da URGS, né, então a gente sempre recomenda um estilo que foi criado aqui pelo sistema de bibliotecas da URGS para a BNT, tá? Então, duas bibliotecárias da Biblioteca Central aqui da URGS criaram o estilo. Ele foi atualizado recentemente até se não me engano, estava na lista lá, pelo Michelangelo, tá? Que foi bibliotecário da PUC, que é outro bibliotecário que foi bibliotecário da PUC, agora trabalha na EBSCO. Ele atualizou, então, o estilo, e ele é um dos estilos que melhor funcionam para quem precisar utilizar a BNT, então, no seu trabalho, tá? Então, aqui vocês vão lá, Citation Style, More Styles. Eu estou escrevendo um artigo para Nature, tá? Sou uma pessoa super chique. Então, nem precisa colocar More Styles, você já vai selecionar ali Nature. Quando eu clico lá, selecionar More Styles, ele vai, então, abrir o repositório que eu falei, né? Vai abrir essa janelinha aqui,
E aqui ele normalmente abre direto nessa aba aqui que já vem um monte de estilos instalados, tá? Como eu mostrei ali no início, ele tem mais de 8.000 estilos de citação diferentes, cadastrados aí na rede Mendeley, tá? No Mendeley Desktop para ele utilizar. Além desses, tem muitos outros, tá? E tem gente que fica fazendo estilo aí. Eu criei um estilo. Então, tem muito estilo de citação, tá? Por isso que é importante vocês pegarem o mais confiável, né? Porque nem todos vão funcionar tão bem. Então, aqui, nesse caso, a gente vai pesquisar primeiro aqui, né, para ver se de repente esse estilo já não tem na rede, tá? A BNT não tem, como eu falei, né? Então, a gente vai clicar aqui na abinha Get More Styles. Daí, nessa abinha Get More Styles, vocês vão pesquisar, então, pelo estilo de citação que vocês quiserem utilizar. Tem muitos, se vocês botarem a BNT, vai aparecer uma lista gigantesca, tá? Gigantesca não, mas assim, eu acho que tem uns 30 estilos ABNT. Antigamente, há uns 3 ou 4 anos atrás, a gente utilizava, ou recomendavam, que acho que era do Exército, né? Alguma coisa assim, tá? O Ministério do Exército, alguém que tinha feito um que estava funcionando bem. Tinha um do Ministério do Exército e Isso. um da UFMG, se eu não me engano, que estavam melhores. Isso, que eram os melhores, assim, que tinha. Aí, por isso, então, né? Mas eles ainda não eram perfeitos. Tinha várias coisas que não davam certo e, né? Aquelas coisas que dão problemas. Aqui, então, a gente recomenda esses dois, tá? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a BNT, que aí ele tem duas versões, ele tem uma de autoria abreviada e a outra que é de autoria completa. Autoria completa, né, para as feministas como eu, de plantão, né? Eu acredito que é melhor, porque tem o nome completo da pessoa, indica se é uma mulher, de fato, que escreveu aquilo e não apenas uma inicial. Fecha parênteses, tá? Então, daí vocês vão clicar aqui e para instalar os formatos, tá? E aí ele já vai aparecer naquela listinha de estilos para vocês. Então, a próxima vez que vocês forem selecionar um estilo de citação, ele já vai começar a aparecer na listinha de vocês, uma vez instalado. Pare lá na lista. O pessoal estava perguntando aqui sobre o estilo de citação da BNT, tá? Então é isso aqui que a Bárbara está mostrando agora, só para chamar a atenção, essa é a resposta da pergunta de vocês, tá? Buscar ali por Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí vai ser o estilo que a gente utiliza aqui na URGS, que está mais atualizado. É interessante, por que tem tantos estilos a BNT? A BNT vai te dizer para dar destaque no título. A URGS convencionou que o destaque no título é em negrito. Alguma outra instituição pode convencionar que vai ser sublinhado ou itálico, tá? Então, por isso que vão surgindo estilos diferentes para a mesma norma, ok? E só para dizer que aqui no chat também o Wagner colocou para quem tiver dúvidas para instalar o plugin no LibreOffice, tá? Tem as instruções aqui também. Ah, sim, o Wagner é o responsável pelo LibreOffice, tá? Porque o Wagner que nos passou essas informações sobre o LibreOffice aí tudo. Laudiceia está perguntando se esse é o estilo mais atualizado. Sim, é isso que a Bárbara falou, que foi atualizado agora recentemente. Então, a gente não sabe. Nós não sabemos. A nossa informação é que nós duas somos da URGS, tá? Então, nós temos contato com as pessoas que desenvolveram o estilo aqui na URGS. E quando a gente dá as orientações e dá os cursos aqui, a gente recomenda esse estilo. Por quê? Porque ele já foi feito pensando em como o pessoal trabalha aqui na URGS. Pode ser que uma outra universidade esteja passando pelo mesmo processo e tenha atualizado ali. Mas quando a gente clica aqui, ó, deixa eu aumentar minha tela para selecionar. Então, vamos dizer, claro, eu já fiz a minha pesquisa aqui especificamente pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, eu coloquei essa informação aqui. Ele diz aqui embaixo, ó, quando que ele foi atualizado. Até esse aqui nem é aquele, não é o certo, tá? Não. Esse aqui é o que eu fiz, tá o meu nome ali. O da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é esse aqui, mas ele te diz aqui, ó, quando foi a data de atualização dele. Então, vocês têm como verificar essa informação. E aí ver realmente qual é o mais atualizado. Nem sempre o mais atualizado vai estar certo, tá? Mais para frente a gente vai mostrar para vocês o que dá errado, o que dá certo,
porque tem limitações do que é o estilo ABNT, tá? Quem é bibliotecário sabe como as pessoas dizem estilo ABNT para coisas que não são estilo ABNT, tá? Que não está na norma da ABNT, mas as pessoas dizem, isso aqui é estilo ABNT. Então, pode ser que vocês cheguem numa... Então, esse aqui, ele está de acordo com a norma da ABNT, e não com uma adaptação da norma da ABNT. É por isso que tem tantos cursos de pós-graduação com estilo de referências, tá? Porque as pessoas fazem muitas variações do estilo ABNT, mas todo mundo diz, isso é ABNT, tá? Mas não é. O que a gente, como bibliotecário, faz é o que está na norma da ABNT, então é assim que tem que ser feito, tá? Então, esse aqui, ele é fiel à norma da ABNT. Vamos lá. Então, aqui... Mas ali, então, quando vocês clicam, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa por ABNT só e clicar em cima, antes de instalar, se vocês clicarem, ele vai mostrar qual é o autor, na verdade, a última pessoa que fez alterações naquele registro e qual foi a data que aquele estilo de citação foi alterado no repositório, então, de estilo de citação. Uma outra ferramenta super legal que eu adoro, uso bastante, tá? E daí que antes de vocês... eu quero só ver como é que vai ficar isso aqui, tá? É vocês pegarem na biblioteca de vocês, e agora eu vou tentar mostrar na minha biblioteca, tá? Vamos ver, vai dar certo, até porque a gente não tá tão atrasado assim. Eu vou mostrar aqui na minha biblioteca como é que fica. Então, eu vou mostrar primeiro aqui no vídeo, na apresentação, tá? Que é vocês visualizarem a biblioteca de vocês no formato que vai ficar a referência. Então, ela é útil, essa lista, para duas coisas. Para ver realmente a diferença de estilos, assim, tá? Pelo menos na lista de referências, e para identificar problemas de metadados, tá? Por quê? Porque eu vou colocar, então, a gente vai nesse menu, no caso eu acho que é a mesma coisa no Windows, né, Nali? No menu View, tá? No Mendeley Desktop, então eu vou lá no menu View e vou colocar aqui, Library as Citations, tá? Normalmente, quando ele vem pré-configurado biblioteca como tabela, tá? Que vem aquela listinha ali que vocês já viram outras vezes que a gente já mostrou aqui. Então, aqui, ele deixa não só eu colocar isso, mas eu selecionar qual estilo de citação que eu quero que ele me mostre ali, mostre a lista. E aí ele vai ficar nesse estilo aqui, Aí aqui a gente já consegue enxergar um monte de problemas. Então, deixa eu ver aqui, Esse aqui não tem nada. Não tem local, só tem o ano, título, tá? Cadê o resto das informações desse aqui? Foi publicado onde? Qual é o editor? O que é esse documento? Já sei que eu tenho que mexer naquele ali, tá? Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui, sem local e sem data. Como eu vou fazer isso? Né? Nossa, então, sem data é sério, hein? Sem data não existe. Isso não existe. Tá? Então, ele já permite que eu visualize aqui essa informação. Bárbara, o pessoal está perguntando sobre como inserir um estilo da BNT, sobre como é que tu fez para criar esse estilo. Né? É um códigozinho de programação. Assim. Esse é outro curso, tá? Eu sou uma pessoa metida, eu não sou uma pessoa, tá? Eu sou muito curiosa, então eu fui ver. Então existe uma linguagem, para quem sabe aquela linguagem que agora eu não lembro, só lembro do CSL, se chama CSL, que é Citation Style Language, tá? Que é uma linguagem muito parecida com CSS, tá? Que é de coisa de internet aí, de web, é o novo HTML, tá, gente? É assim que eu entendo ele. Tá? Quer fazer um site, ele é em CSS, acho que é. O Wagner, que é mais entendido aí, pode responder isso no chat, tá? Com palavras mais técnicas. Mas então, assim, eu vou só dizer rapidamente o que eu fiz. Então, eu fui, mas como é que funciona isso? Daí eu fui pesquisar, aí eu descobri que tem um editor online no Mendeley mesmo, tá? E no Zotero. É muito maior,
óbvio, né? Porque toda essa parte de programação é muito maior e mais desenvolvida com a galera do Zotero, né? Que está acostumada a mexer nisso e criar estilos de citação gratuitamente. E até é muito mais fácil de testar no Zotero do que é no Mendeley, tá? Aí fui atrás, então tem um editor de citação, então eu peguei um formato de citação que já existia, copiei, daí eu baixei os programas lá que são feitos para editar esse tipo de arquivo, tá? Que é tipo um arquivo TXT. Aí tu tem que aprender o que é a linguagem de programação mesmo, tá? Quando a citação, quando um tal campo estiver preenchido, eu quero que ele apareça dessa forma, tá? Então, é um aprendizado, não é uma coisa fácil de fazer, não é para todo mundo. E tu tem que ver se realmente vale a pena, tá? Eu fiz isso porque especificamente na Faculdade de Direito aqui da URGS, eles usam a BNT de uma forma adaptada, tá? Em nota de rodapé. E daí é muito complicado deles fazerem. E eu gosto bastante de gerenciador de referência. Eles utilizam muita referência, né? Fazem textos super longos, é super trabalhoso. Então, utilizar o gerenciador de referências realmente foi uma das coisas assim que eu tentei expandir o uso na Faculdade de Direito da URGS, porque é uma ferramenta muito boa, tá? Para eles terem que ficar fazendo à mão ou pagando uma fortuna depois para colocar o trabalho no, sabe, os alunos da graduação para colocar o trabalho nas normas, quando usando o gerenciador eles vão poder fazer isso automaticamente. Mas tem essa dificuldade, que não tinha um estilo ABNT que fizesse dessa forma que eles especificamente fazem aqui no direito da URGS, tá? Então foi por isso que eu criei, me deu bastante trabalho, não ficou perfeito, mas já é assim uma ajuda, né, para quem vai fazer. Mas é isso, eu posso depois colocar ali na mesma coisa, duas coisas já, vou colocar ali nas notas compartilhadas o site, tá, onde eu pesquisei essas informações aí para eu aprender a fazer, e daí vocês podem dar uma olhada, tem vídeo no YouTube, também tem um monte de coisa sobre isso, tá? Sobre CSL, que é o Citation Style Language. Eu vou colocar aqui, então, tentar, né, compartilhar aqui minha tela, para mostrar para vocês, então, como é que a gente faz para fazer essa mudança de estilo de citação no Mendeley. Vamos lá, agora deixa eu ir para a minha telinha do Mendeley. Já está aparecendo aí? Tá. Então, então aqui, ó, tá no Mendeley, eu vou selecionar, eu tô aqui, então essa aqui é a visualização padrão que a gente tem, né, do Mendeley, aparece então a minha lista de referências, e eu vou aqui, então, escolher na visualização, eu quero que mostre, então, a minha lista como citações. Então aqui, ó, ele está mostrando como uma tabela padrão, vou aqui, visualize como citações. Ele vai me mostrar nas citações, no estilo de citação que eu tiver selecionado aqui, tá? Então, atualmente ele está aqui, ó, no formato Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria... Opa! Ah, não vai me mostrar aqui, vai. Não. Tá? Ó, aqui, ó, viu? Só para mostrar, não dá para aumentar. Mas aqui tem um PowerPoint perdido dentro da minha base aqui, que não deveria estar por aqui. Então, aqui eu vou colocar, tá? Eu posso escolher o que eu quiser aqui, a ordenação, em que ordem eu quero que fiquem apresentadas as referências. Ah, mas eu não quero mais usar esse aqui, tá? Eu não vou usar esse estilo de citação aqui. Vou usar um outro estilo de citação. Eu posso, então, vou lá, não lembro onde, vamos ver. Agora tem que procurar aqui, que eu não lembro. Onde é que troca de citação? Aqui. Envio também. Qual o estilo de citação? Então, aqui eu tenho... Lembra que eu mostrei para vocês uma lista dos padrões? Não está aparecendo. Aparece só o Mendeley no fundo. Ai, que lindo. Mas aí, pessoal, vocês podem testar, tá? Vai lá em View, no Mendeley Desktop, e aí ele vai conseguir trocar essas... Sim, é que, assim, essa é a minha culpa, porque eu configurei o meu Mendeley para fazer diferente. Mas, então, eu vou trocar aqui só para ver se ele vai trocar. Vou trocar para APA, tá? Que é um estilo que fica bem diferente.
E aí ele vai, trocou aqui, tá? Já ficou diferente aqui. Não sei se vocês conseguem reconhecer a diferença, tá? Da situação. Mas ele apresenta menos problemas do que apresentava antes, tá? Por quê? Porque o Mendeley, ele é feito... Porque o formato ABNT é um formato que não é fácil, porque tem muitas coisas que não são padrão, assim, internacional para citações. Então, tem muita coisa que a gente acaba tendo que fazer daquele jeito, né? Porque, bom, agora meus problemas com a BNT, tudo bem, né, gente? Mas assim, não é o ideal. Para outro momento. É outro momento. Tá, na linha agora vai falar Bom, esse aqui, na verdade, eu acabei mostrando ali para vocês também, né? Já visualizar como referência. Eu gosto muito disso porque facilita, então, a identificação de referência com informação incorreta. Ali a gente já consegue identificar duplicatas que tem um escapado, tá? E dá para visualizar os estilos de citação diferentes, tá? Só por uma questão de curiosidade. E aí, por exemplo, se eu baixei 3 estilos ABNT diferentes, eu não sei qual deles que vai funcionar bem para mim, ali eu já posso trocar e fazer os testes, tá? Já posso dar uma olhadinha ali, o que está funcionando, o que não está funcionando, quais estão ficando mais esquisitos. Aquela abinha que eu entrei, que vocês não conseguiram enxergar, é essa abinha aqui, ó. Então, é aqui que a gente pesquisa, tá? Vai nessa abinha que a minha abinha, ela tá para desaparecer e aparecer, por isso que ela não aparece ali, não. Então, aqui, visualizar a biblioteca como e aqui no Citation Style é tudo na mesma abinha do View que vai aparecer, tá? E aí, deixa eu passar para a análise. Retomar o poder aqui. Retomou o poder agora. Só, aí tem, além dessa visualização como estilo de citação, tem a visualização como tabela, que eu prefiro. E é padrão, tá? A biblioteca de vocês vem nessa. Padrão isso aqui. Eu gosto mais de visualizar ela como tabela, não como as referências, porque aí tu consegue fazer um ordenamento aqui por autor, tá? Sempre que tu clica aqui em cima, eu já tô com poder ou não estou com poder. É verdade. Sempre que tu clica aqui na estrela, ele vai fazer um ordenamento. Todos os que têm estrela primeiro, depois os que não têm estrela. Mas ele faz a mesma coisa ali, tu viu que eu fiz até. Só que aqui ele faz um ordenamento também por autor, por título, né, por ano, pelo nome da publicação e quando foi adicionado. Então, eu acho que, para mim, a visualização é mais fácil autor, título, do que como estilo de referência. Sim, mas aí ficar ali, né? A gente mostra para vocês todas as possibilidades, né? Para vocês decidirem como é melhor trabalhar. Tem algumas perguntas aqui no Face sobre a questão da autoria completa e autoria abreviada do estilo da URGS. Para encontrar o estilo da URGS, procura por Universidade Federal do Rio, não o UFRGS, o nome por extenso da universidade. E aí tem autoria completa, com o nome completo do autor, né? Nome, sobrenome completo, sobrenome, vírgula, nome completo. Então, Silveira, vírgula, Nalim Ferreira, ou autoria abreviada, Silveira, vírgula, NF. O que a Bárbara falou que é mais, que, né, como feministas a gente acha mais legal tu colocar o nome completo para mostrar que é uma Bárbara, que é uma Fernanda, que é uma mulher que está escrevendo aquilo, não é um F, um S, um W, né? Qual é o nome? Vocês usam o que vocês quiserem, gente, os dois vão estar certos, tá? É uma questão mais de marcar uma posição, né, que a gente resolve que prefere colocar o nome completo dos autores. Tá? E aí, essa visualização da biblioteca como uma tabela, ele permite uma outra forma de ordenação dos registros e uma visualização, para mim, mais clara. A Bárbara prefere como referências, né? E aí vocês vão decidir como vocês preferem trabalhar. É importante, de novo, a questão dos metadados. A gente insiste muito na coisa dos metadados com vocês, porque esses metadados que vão fazer funcionar o gerenciador dentro do editor de texto, tá? Então, organizar a biblioteca, verificar as duplicatas e organizar os metadados, tá? Então, reforçando de novo, organizem os metadados. E tem uma opção aqui também para selecionar os campos de metadados, tá? Lá no Mendeley Desktops, ó. Lá no Mendeley Desktop vocês podem selecionar
em preferências, detalhes do documento. Lá, no mesmo lugar que vocês vão lá para ver o Watch Folder, tá? Tem também aqui uma outra opção que são os detalhes do documento, tá? Aqui vocês conseguem selecionar talvez algum campo que não esteja aparecendo na referência. Isso vai depender do estilo da referência que vocês vão estar utilizando, ou se tem se vocês querem alguma informação a mais para conseguir visualizar aquele documento ali, tá? Ele já vem com alguns defaults assim, marcados que vocês não podem tirar, né? Então, título, autor, tarará, esses aqui vocês não podem mudar, mas eu quero que apareça também o nome da cidade, a data de acesso, o nome do capítulo, qual é o país, qual é a localização. Então, vocês podem colocar, gerenciar um pouco melhor essas informações ali. E aí, tipos do documento, né? Para cada tipo de documento, vocês podem escolher os metadados que vocês vão trabalhar, tá? Isso aqui como a gente está aprofundando no Mendeley, né? Isso aqui é um Mendeley avançado, gente, tá? Então, é interessante vocês saberem que tem essa possibilidade aqui. Sobre os metadados do estilo ABNT aqui, né? Falando um pouco da ABNT URGS, né? Que a ABNT é essa coisa maravilhosa. O mundo inteiro usa Vancouver, APA, Chicago, e aí o Brasil, apenas o Brasil, usa ABNT. Coleção? Eu acho que tem uma pergunta aqui que é do Edson, Diga. que era sobre, que eu não entendi, tá? Que pergunta se o plugin do Mendeley funciona com o Word quando estou compartilhando a edição de texto. Então, eu acho que tu está dizendo que se tu quer, por exemplo, mandar um arquivo para o teu orientador, verificar o que ele tá, se estava com as correções, se daí vai com os campos ou não, isso aí a gente vai falar mais para o final, que é na parte das citações mesmo, tá? Se for alguma outra coisa, daí se tu puder reformular a pergunta, daí a gente tenta responder antes. Mas se for a respeito disso, a gente vai falar depois. E essa coisa dos metadados aqui é bem URGS, tá? E tem um site ali embaixo, o endereço onde está essa informação, não dessa forma como a gente apresentou aqui, mas que vocês podem ver quais são os campos necessários para cada tipo de artigo no site do Sistema de Bibliotecas da URGS. Aí. É isso. Aí a gente vai começar a brincar agora dentro do editor de texto, tá? Então, como é que a gente vai fazer para inserir citação? De novo, a gente vai começar, parece que a gente está se repetindo aqui, tá? A gente vai mostrar primeiro com o Word funcionando com o Mac, tá? O Mendeley, ele vai ficar numa caixinha flutuante dentro do Mac, tá? Como a Bárbara já tinha mostrado. Eu quero inserir uma citação, eu vou clicar ali, inserir ou editar citação, e aí ele vai abrir uma caixinha para mim do Mendeley. E aqui eu vou buscar pelo autor, pelo título, pelo ano, pelas notas, pelas informações que eu tenho dos metadados desse documento. Dentro do LibreOffice, mesma coisa. Inserir citação. Seleciono, escrevo meu texto, tá? Inclusive um texto clássico, brilhante, dos primórdios da internet. Seleciona o cursor do mouse aonde vai ir a tua citação, e aí vai clicar ali, inserir citação, vai abrir a caixinha do Mendeley, e aí vocês vão fazer a busca ali dentro do Mendeley de vocês, para colocar aquela citação. E aí, mais um exemplo, no Word, com o Windows, dentro da aba de referências, e aqui vai ficar, depois de instalado o Mendeley, ele vai ficar aqui na aba de referências, inserir citação, né? Seleciona o cursor do mouse onde vai a citação, clica em inserir citação, abre uma caixinha, e aí vocês vão fazer essa busca na biblioteca do Mendeley e ele vai jogar a citação aqui no editor de texto. Vai funcionar da mesma forma, tá? Em todos eles. Mas a gente vai seguir as explicações aqui no Word com Windows. Para inserir a citação, deixa eu voltar aqui. Cliquei em inserir, selecionei o cursor do mouse, inserir citação, abriu a caixinha, vou fazer minha pesquisa.
Começa a pesquisar, digitei Almeida. A caixinha já vai mudar. E ele vai me trazendo o que eu tenho aqui com Almeida. Por que tu está se rindo aí? Eu tenho uma questão. Não, uma pergunta aqui, é que agora a Ana entrou nessa parte da como é que funciona o Mendeley para fazer as situações. Então, o Edson perguntou aqui se dá para editar simultaneamente duas pessoas trabalhando. Então, assim, não é impossível, a não ser que as duas pessoas estejam. Tu só consegue fazer isso, tá? Editar um trabalho no editor de texto. Então, o Mendeley Desktop ele só funciona na versão desktop do Word. Ele não funciona no Word 365, por exemplo. Tá? Então, ele não funciona online, ele só funciona num programa que está instalado em uma máquina específica. Então, não tem como fazer compartilhado o documento, porque tu não tem como trabalhar compartilhado no Word na tua máquina, tá? E outra, ele está usando a tua biblioteca, as tuas referências. Então, ele está logado na biblioteca do Edson, tá? No computador pessoal do Edson. Então, até assim, ó, há testemunhas de que quando tu abre, então eu estou trabalhando num documento Word aqui, na minha casa, no meu laptop, eu pego, faço uma cópia dele e levo para o meu computador do trabalho, e lá eu faço o login na minha versão do desktop no trabalho, e ele já reconheceu, tá? Porque ele conseguiu identificar as referências, mas eu não confiei no que estava acontecendo, tá? Porque fica meio irregular. Então, tem que acontecer tudo isso, sabe? Tu tem que estar com a tua biblioteca logada. Então, se o teu orientador abrir o teu documento, vamos dizer, não tem como outra pessoa acessar a tua biblioteca para juntar as referências, porque ela puxa as referências da tua biblioteca e fica sempre a tua biblioteca no Mendeley Desktop e o editor de texto trabalhando juntos ao mesmo tempo. Ficam os dois programas abertos. Então não tem como outra pessoa fazer isso numa outra máquina. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Fecha a parede. Fecha parênteses. O Zotero dá para trabalhar com o editor de texto do Google Online, né, do Drive. O Mendeley, ele é fixo. Onde está o desktop, tu consegue escrever, tá? Tu não consegue escrever em vários lugares diferentes. Onde está o desktop, é aqui que tu escreve, tá? Fui ali inserir citação, tá? Voltando, fechando parênteses, colchetes, chaves. Comecei a digitar o nome da pessoa. Tô aqui de novo com Almeida. Digitei o nome Almeida, a caixinha muda, tá? E ele já vai me mostrando aqui as referências que eu tenho dentro do meu Mendeley. Então, eu tenho esse aqui, que Almeida é o sobrenome de um dos autores, um texto sobre o Vygotsky, tá? E aí eu vou inserir isso dentro do meu texto. E aí ele vai ficar assim, entre parênteses, né? Os sobrenomes e o ano no final, tá? Isso aqui é um exemplo que está só a citação, tá? No texto, vocês vão estar escrevendo o texto, aí aqui vem uma citação. Coloca o cursor do mouse ali, vai inserir citação, insere a citação e continua escrevendo, tá? Vocês vão fazer inserções de citação ao longo do texto de vocês. Aqui a gente faz uma pausa que eu acho importante a gente comentar um pouquinho sobre isso, da diferença de citação direta e citação indireta. Alô, bibliotecários, né? Citação direta, eu vou pegar as exatas palavras do autor, tá? E eu vou ter que fazer a indicação de qual é a página. Isso é a BNT. Citação longa, vai ter com mais de 3 linhas, vai ter aquele recuo, né? Margem 4, espaçamento simples, letra menor. E eu tenho que mostrar o sobrenome do autor, o ano e o número da página, tá? Citação direta, eu peguei as exatas palavras do autor e joguei no texto. Quando eu faço uma citação indireta, eu estou fazendo uma interpretação das palavras do autor. Segundo fulano de tal, o amor é importante, a educação é importante para... Tarará. Segundo fulano de tal, o coronavírus é muito perigoso. Não vou ter indicação da página, não estou pegando o texto do autor e jogando. Eu estou contando o que o autor disse, tá? E aí vai ter o sobrenome do autor e o ano da publicação da obra. Pode ter o número da página, tá? Mas não necessariamente.
Então, aqui alguns exemplos. Um exemplo aqui de citação indireta, tá? Então, eu estou escrevendo meu texto, tinha um texto lá para cima, e aqui tem as aspas. Então, citação entre aspas, citação de menos de 3 linhas entre aspas, é uma citação direta. Então, o sobrenome do autor, o ano e o número da página. Quando eu estou colocando aqui as ideias do autor numa citação indireta, ó, dessa forma, a sociedade do conhecimento torna-se uma etapa necessária, blá, blá, blá. Segundo Moro, 2011. Moro, 2011, em algum lugar falou isso. E eu estou reescrevendo o que ela colocou, tá? E aqui do Assmann, eu peguei exatamente a frase que ele usou no texto e eu estou usando exatamente essa frase. Isso é uma citação direta. Outro exemplo aqui, uma citação direta longa, tá? Mais de 3 linhas. Isso aqui a gente está falando de ABNT. Faz o recuo de parágrafo, tá? Espaço 4, letra menor, espaçamento menor, autor, ano e o número da página e sem aspas, tá? Citação direta, longa, não tem aspas. Por isso que a BNT é um inferno, né? Porque é cheia dos detalhezinhos aqui. E aqui uma citação indireta, tá? Então, no contexto brasileiro, Moro, 2011, na página 29 de algum lugar do texto dela, ela destacou os contrastes em relação à democratização de acesso, barará, 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 tá? Isso é uma citação indireta, eu estou contando a historinha do que eu li naquele livro. E aí eu fiz a minha citação do Mendeley, tá? Fiz a minha citação. E esse aqui está o modelo de citação indireta, né? O nome do autor e o ano. Se eu quiser editar essa citação, como é que eu vou fazer? Para editar uma citação, eu clico em cima da citação que eu fiz no Mendeley, e onde era inserir citação, agora mudou. Agora o botãozinho virou editar citação, tá? Quem usa o Mac já vai ter lá inserir barra editar, tá? No Windows ele vai ficar o que era inserir, agora virou editar citação. Clica ali no editar citação, ele vai abrir de novo aquela caixinha, tá? Abriu a minha caixinha com o sobrenome do autor que eu pesquisei antes. Quando eu vou clicar em cima do nome, parece que não tem lugar nenhum para clicar, tá? Em cima do nome, clica aqui em Joabson, clica aqui no nome do autor, e aí ele vai abrir esse rabinho embaixo daquela caixa, tá? E aqui eu posso colocar daí o número da página e transformar isso numa citação direta. Tá claro isso, gente? Cliquei em cima do nome do autor, vai abrir o resto da caixinha, coloco o número da página e a minha citação daí agora foi alterada. Ó, agora apareceu o sobrenome do autor, o ano e o número da página, tá? Então vocês nunca vão mexer na citação escrevendo aqui no meio, tá? Vocês vão clicar aqui, isso aqui ele está puxando as informações do Mendeley, não é um texto que eu estou escrevendo, tá? Qualquer alteração nos dados das referências devem ser corrigidos no Mendeley, sempre. Nunca façam uma edição aqui. Ai, faltou a data, eu vou apagar e vou escrever em cima de novo, tá? Tu vai clicar em cima, olha esse aqui, eu tenho um exemplo de uma citação, Pácios sem data, tá? Citação sem data não pode, tá? Tá errado. Então tem que arrumar a data. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do documento, ele vai mudar aqui, inserir citação, vai virar editar citação. Clique em cima clico ali e vai abrir de novo aqui o Pácios. Ao invés de clicar no nome dele para abrir os outros campos, eu vou aqui, ó, Go to Mendeley, tá? Aí eu vou abrir o Mendeley e lá no Mendeley eu vou fazer os ajustes, tá? Então, abriu aqui o Mendeley, o texto que eu estou trabalhando, tá? Então, pode acontecer de você abrir o Mendeley e ele meio que se perder, não achar exatamente aquela citação que tu clicou, tá? Mas aí procura na tua biblioteca, ou fecha, abre de novo, ele vai localizar. E aí eu vou aqui na área dos metadados e eu tô vendo que realmente não tem o ano. Vou corrigir. Clica em cima, ajusta, né? Abre o texto, olha o ano, confere as informações.
E aí depois eu vou voltar para o meu Mendeley e eu vou clicar em refresh, tá? E aí ele vai atualizar e vai colocar o ano, ok? Nunca, vou repetir, nunca mexam numa citação, nunca tentem, tá errado uma letra, um nome, uma vírgula, vocês não mexem aqui, vocês mexem no Mendeley e atualizam aqui, ok? Seguindo, outro exemplo, uma citação que eu vou suprimir o nome do autor, tá? Por exemplo, segundo Paulo Freire, a educação é importante, blá, 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 entre parênteses, Freire, o ano e o número. Eu não preciso colocar de novo o nome do autor, porque eu já falei no começo da frase, tá? Isso aqui é mais questão de estilo, tá, gente? Não quero colocar o nome do autor, porque eu já falei, não quero ficar repetindo várias vezes o nome dele no texto. Como é que eu vou fazer? Clica em cima da citação que vocês têm, vai ali em editar citação, vai abrir o Joabson, clica em cima do nome do autor, clica em cima do Joabson, e ele vai abrir o resto da caixinha. E aí vocês clicam aqui em suprimir autor. Feito isso, o nome dele desapareceu, e aí ficou só o ano e o número da página, tá? E aí vocês conseguem ir alterando as citações e adequando mais ao texto para deixar o texto mais agradável, para deixar a leitura do texto mais agradável, tá? Não precisa repetir várias vezes o mesmo nome ali. Tranquilo isso, gente? É aqui a parte que começa geralmente a dar as loucuras dentro do Mendeley, assim. Será específico para aquela citação. Se tu quiser, se tu fez um autor, colocou um autor aqui, e lá adiante tu vai falar dele de novo, tu tem que inserir a citação de novo, tá? Coloquei ia falar o Denizar, não, o Joabson. Coloquei o Joabson aqui no texto, escrevi mais um pouquinho e vou fazer outra citação do mesmo autor. Coloco o cursor do mouse, inserir citação, insere outra citação, mexe nela. Denizar, ele vai interferir apenas nessa citação específica que tu está trabalhando. Se tu citar o mesmo autor de novo, é outra coisa, é outra citação, tá? Então aqui sobre o primeiro autor a gente foi. Vocês já ouviram falar do APUD, esse recurso maravilhoso do APUD. O que é o APUD? O APUD é a citação da citação, é a fofoca acadêmica. Tu não tem o livro, mas tu não tem o material, mas tu tem alguém que teve acesso àquele material e está te contando o que tem lá. Então, eu não tenho o Vygotsky, mas eu tenho o Joabson falando sobre o Vygotsky, tá? APUD significa citado por, tá? Como é que eu vou fazer? Dentro daquela citação que eu tenho, vou clicar lá em editar citação, ele vai abrir essa caixinha, eu vou clicar em cima do nome do Joabson e ele vai abrir o resto da caixinha. Aí eu vou colocar aqui em prefixo, ó. Isso aqui, gente, essa informação vocês não encontram em qualquer lugar, tá? Como é que vai fazer uma PUD? Aí eu vou colocar a referência a referência não, só como se fosse a citação do livro do Vygotsky. Então, Vygotsky, 1991, página 45, APUD, citado por Joabson, tá? Essa informação aqui eu vou pegar lá do livro que eu estou citando, não do livro que eu estou citando a citação, o livro que eu tenho em mãos, o material que eu tenho em mãos, e vou atualizar essa informação. E aí vai ficar isso aqui. Vygotsky, citado por Joabson de Oliveira, Serafim, 2015, página 56. Então, essas pessoas aqui citaram essa pessoa aqui. E aí, o Vygotsky, ele não vai ir lá nas referências gerais de vocês, ele vai ficar aqui nas notas de rodapé, tá? Para inserir citação, tu vai selecionar, respondendo a pergunta aqui da Tereza. Seleciona o local do texto aonde vai a citação, vai ali na aba do Mendeley e clica em inserir citação. E aí você vai abrir a caixinha, tu vai digitar o nome do autor, ou o ano, a informação que tu tem sobre aquele material,
e ele vai inserir ali. Desculpa. E se eu quero colocar mais de uma obra dentro da mesma citação, tá? E se eu tenho vários textos que estão trazendo a mesma ideia, como é que eu vou colocar isso aí, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo do Amaral 2013. Clico em cima do Amaral, vou ali em editar citação, clico aqui, vai abrir essa caixinha, e aí aqui do lado do Amaral, eu vou continuar escrevendo, eu vou escrever de novo aqui Amaral, porque é um outro Amaral que eu vou colocar na mesma citação. Aí eu vou selecionar, esse aqui, ó, é esse aqui que eu quero colocar também. Seleciono ele, e aí no meu texto vai ficar, como eu selecionei dois autores com o mesmo nome, vai ficar já na ordem, Amaral 2010, 2013, tá? Porque eu peguei peguei ideia de dois textos diferentes da mesma pessoa e fiz uma compilação. Então, no primeiro texto ele falou isso, no segundo texto ele falou isso também, tá? Então, Amaral 2010, 2013. Tranquilo? Então, aqui a gente vai entrando nas possibilidades de variações que vocês têm para fazer dentro das citações do Mendeley, tá? Ou pode acontecer também de tu tá escrevendo o teu texto e colocou ali Amaral 2013, e aí escreveu mais um pouquinho, daqui a pouco tu achou outra citação do Amaral e acabou juntando os dois, tá? E aqui ficou aqui Amaral 2013 e Amaral 2010. Como é que eu posso fazer para juntar essa citação? Não precisa apagar e escrever de novo. Vai selecionar os dois, e aqui em cima, onde era inserir citação e virou editar citação, agora virou mesclar citação, tá? Então, seleciona os dois, clica ali em mesclar citação, Merge Citations, e ele unificou os dois, tá? Amaral 2010, 2013. Daí, a questão das citações, tá? Vocês vão brincando com elas ao longo do texto, tá? Aí tem duas possibilidades. Vocês podem fazer, tá escrevendo o teu texto, fez a primeira citação, já colocou ali, vai lá para o final do texto, seleciona onde vai ser o local das referências, tá? Coloca o cursor, posiciona o cursor do mouse, e aí lá em cima, lá na página, na janela do Mendeley, tu vai inserir bibliografia, tá? Clica ali em inserir bibliografia. E aí o Mendeley já vai colocar as minhas duas referências, né? Dentro do estilo que eu selecionei, dentro da ordem que elas têm estilo de citação. Aqui no Mendeley também, tá? Então aqui em referências, na parte do Mendeley, tá? Inserir citação, refresh para atualizar, inserir bibliografia, estilos, tá? Então aqui vocês também conseguem alterar o estilo de uma citação se vocês quiserem. Tranquilo aí, gente? O que fica um pouquinho diferente é dentro do LibreOffice, tá? Para editar as referências. Dentro do LibreOffice, os campos do Mendeley já ficam destacados, tá? Então ele já vai aparecer com essas caixinhas marcadas em cinza aqui, tá? No Word não fica assim. No Word aparece como se fosse o texto corrido e quando tu clica em cima, ele vai mostrar a caixinha cinza. E aí, para inserir uma lista de referências, mesma coisa, tá? Inserir bibliografia. Seleciono o cursor do mouse. Não, Thaís, daí tu tem que mudar o estilo da citação. Aí tu tem que buscar um estilo de citação que tenha ou negrito, ou itálico, ou biriri, tá? Por isso que tem 250 mil estilos ABNT, né? E às vezes tem uma diferençazinha entre um e outro. Isso aí tu não mexe. O que o Mendeley coloca, o que o Mendeley faz, vocês não mexem. O que o Mendeley faz dentro do texto de vocês, vocês não mexem, tá?
Tá, a respeito disso, tá? Vamos deixar claro algumas coisas, porque eu acho, né, porque eu estava fazendo outra coisa que daí eu acabei não ouvindo se a Daline comentou isso ou não. Das limitações da BNT, tá? Gente, Então, vocês estão me assim, ouvindo, eu tô falando tudo isso aqui já. Presta atenção no que a falou tia tá tudo, falando. tá? Mas assim, não é, o Mendeley, todas as citações elas são feitas, tá? Elas são formatadas e transformadas e modificadas, tá? Então, os estilos de citação, o que que eles fazem? Eles pegam as informações que estão inseridas nos campos e modificam a apresentação dela, tá? É isso que elas fazem. Então, assim, o estilo APA vai pegar os metadados que a gente inseriu, do jeito que a gente inseriu, e vai apresentar eles no estilo APA, tá? Então, assim, ó, vocês já devem, quem já mexeu e já editou metadados, não existe itálico, não existe negrito, tá? Então, a gente não tem como inserir em negrito e inserir em itálico. Então, não há como resolver este problema, não é nem eu inserir em negrito e inserir em itálico, mas é, por exemplo, no caso de títulos, de não colocar o subtítulo, não existe um campo de subtítulo, tá? Porque para quem é bibliotecário, né, sabe que é só o título que fica em negrito ou em destaque, o subtítulo não fica. Mas vocês já devem ter notado que não existe campo de subtítulo no Mendeley. Então, isso nunca vai ficar certo. Nunca, jamais, não existe estilo de citação que vai fazer esse milagre, tá? Então é isso, não dá para, não tem um estilo que vai modificar isso aí. E o que a Nani falou assim, ó, faz tudo, usa o estilo que se aproximar mais do que tu precisa, tá? Porque nenhum deles é perfeito, nem esses oficiais fica perfeito, tá? Sempre tem uma coisinha ou outra. Porque na tua versão do Word ele fica um pouquinho diferente. Porque tu inseriu no campo errado e não sabia que tinha que inserir naquele outro campo para preencher. Materiais que não são padrão, que não é livro. Eu estou colocando um relatório, eu estou colocando uma lei, eu estou colocando qualquer outro documento que não seja documento padrão, livro ou artigo de periódico, nunca fica perfeito. Então, a gente sempre vai ter que revisar a lista de referências. Por isso que eu falei lá no começo, vocês têm que saber pelo menos um pouquinho de como tem que ficar a apresentação final para vocês verem o que o Mendeley fizer para poder arrumar o que ficar para trás ali, que vai ser uma coisinha ou outra. Mas sempre vai ter que arrumar, tem que revisar, né? Não, você sempre vai ter que revisar. Uma máquina nunca vai substituir 100% uma pessoa. Não vai Né? ser aquele trabalho assim, né, que tem que pagar alguém para fazer. Não. Todo mundo é capaz de reler ali e conferir as coisas, o que ficou para trás. Isso aqui não. Mas isso, né, a Nani vai mostrar ali também como é que faz. Então, repetindo, qualquer alteração aqui nas referências ou nas citações que não estiver correto, vocês não vão clicar aqui. O que o Mendeley fez, vocês não tocam, tá? Se tiver que arrumar, quiser passar para itálico, quiser colocar o outro número, o ano está errado, clica em cima do material, tá? De novo esse exemplo aqui, que estava sem a data. Aqui em cima está inserir citação. E aí depois, quando eu seleciono, ele vira editar citação. Aí eu vou lá no Mendeley. E aí dentro do Mendeley, eu vou arrumar a informação que faltava, que no caso era o ano, tá? Arrumo a informação nos metadados. E aí volto para o Word. E aí dou ali um refresh, que é um atualizar. E aí ele vai colocar o ano, que é a informação que estava faltando, tá? Esses aqui são campos que o Mendeley está preenchendo, buscando as informações do desktop, tá? Então, não dá para vocês mexerem. Não adianta tu mexer, porque depois ele vai atualizar e ele vai desfazer o que tu fez, tá? Então, mexe lá no Mendeley. Se tiver faltando campos de referências para vocês trabalharem, a gente mostrou mais no começo da apresentação, dentro do Mendeley Desktop, vocês vão ir lá em Tools, ferramentas e Options. E aí vocês podem ver outros campos de referência, tá? Que acho que a Dandara tinha perguntado a questão de coleção e série, tá? Tu pode colocar outros campos que talvez não estejam aparecendo no estilo que vocês estão usando. Não mexam. A lição da aula de hoje é: não mexam nisso aqui. Isso aqui tá errado, não mexe aqui, tá? Isso é muito importante.
Estão aqui dentro do LibreOffice, tá? Vou inserir bibliografia, e aí vai vir a lista das referências, tá? Dos materiais que eu coloquei. Eu vi que, tipo, nossa, esse aqui tá com letra maiúscula. Não é assim, não é com letra maiúscula. Vou lá no Mendeley, ajusto no Mendeley, e daí arrumo aqui de novo, tá? Dou um atualizar, que aqui eu refresh também, mesmo botãozinho, só com um layoutzinho diferente. E aí vocês vão atualizar aqui no navegador. Aí agora, teve uma pergunta lá no começo, teve uma pergunta no Face também, que era tá, terminei meu texto e vou mandar para o meu orientador revisar. Como é que eu faço? Salvo e mando para ele. Aí ele tem o Mendeley no computador dele também. E aí? Porque esses campos aqui, ele está buscando do meu desktop, tá? Eu estou usando o Word no meu desktop, no meu computador, ele está buscando as informações do meu Mendeley desktop. Se eu mandar para outro lugar, para outra pessoa, ou abrir em outro computador que tiver o Mendeley, ele vai tentar buscar esses dados também. E ele não vai encontrar, porque não tem esses mesmos registros. Aí o que eu vou fazer? Exportar como, terminei meu texto, tá bonitinho, é isso. Lá nos campos do Mendeley, vou ali em exportar como, tá? E aí vai sem os campos do Mendeley, tá? Tem um Mendeleyzinho com um X em cima aqui, tá? Para exportar sem os campos do Mendeley. E aí depois que eu fizer isso, ele vai daí salvar num outro Word, um outro documento Word, sem os campos do Mendeley. E aí vai aparecer que eu digitei todo o texto. Eu digitei todas essas referências, eu digitei todas essas citações. Não vai mais aparecer para mim editar aqueles campos ali. Tá? Importante isso aqui, gente. Isso aqui para vocês abrirem outros navegadores ou mandar para outras pessoas. Tá? É importante que vocês façam isso para tirar os campos do Mendeley, porque senão vai dar um crepe lá, ele vai te confundir, vai, né, danificar, vai confundir o documento de vocês. Aí aqui dentro do Word eu posso mudar o estilo de citação, tá? Esse aqui é uma versão do Mac, tá? Então ele fica um pouquinho diferente, mas ele só fica com um layoutzinho diferente, mas faz as mesmas coisas. Aqui eu vou poder escolher qual é o estilo de citação que eu tô. Vem, Bárbara, vem. Sim, a gente já Vem estava falando isso aí. Vem falar mal da BNT. Não, isso aí é o que a gente tinha comentado, que esse já é o final da apresentação, tá? Eu acho que a gente pode, de repente, retornar, e se tu conseguisse entrar no teu desktop para responder algumas das questões que teve aqui, principalmente porque essa da mudança. Então, teve uma pessoa aqui que não estava aparecendo, tá? Inserir a citação, porque ele estava dizendo que tinha que primeiro escolher o estilo, e teve umas telas ali que tu passou, então, que é exatamente isso que dá para fazer aqui no Mac, mas que é diferente, num lugar diferente no Windows, tá? No Word Windows. Porque isso aqui também, esse do Mac também é Word, né? Onde é que tu seleciona? Então, assim, ó, antes de vocês começarem a conseguir inserir as citações no trabalho de vocês, vocês vão ter que dizer qual é o estilo de citação que tem que ser, tá? E daí tem umas 3 formas diferentes de vocês fazerem isso. Acho que 3 ou 2, tá? 2, né? Uma é pela barrinha do Mendeley, tá? Que é essa aqui, no caso do Mendeley Mac, ela fica flutuando ali, ou na barrinha que fica eu vou roubar a apresentação de ti, posso? Tu não quer? Sim, eu quero que tu tente. Tu estava mostrando. Desculpa, eu estava tentando roubar a apresentação. Eu roubei a apresentação. O que está aparecendo aqui? Deixa eu te devolver a tua apresentação, que eu roubei ela. Não, tu já pegou ela de volta, não? Como é que é? Não, tá, eu vou pegar. Rouba aí. Ok. Sim. Vou compartilhar aqui. Tá, então uma coisa, a Annalyn vai mostrar como é que tu faz. Então a primeira coisa, assim, não tá funcionando, é por isso. Primeira coisa que você tem que fazer, dizer para ele, tá, mas que estilo tu quer que eu bote a citação, entendeu? Ele não vai conseguir inserir nada se vocês não disserem para o Word. Vocês estão vendo um documento do Word? Ainda não.
Ih, caralho. Eu não, pelo menos. E o Facebook também não. E aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre a exportação das referências, tá? E da lista de referências. Exportar sem os que estão perguntando aqui, porque continua o slide, Nali, não está aparecendo nada aqui. Que viagem. Deixa eu tentar de novo aqui. Agora vai compartilhar. Tá compartilhando, só tá na tela do MConf ainda. Tá aparecendo agora. alguma coisa? Apareceu o Sim. Word agora? Apareceu o Word. Então aqui é o Word, tá? Aí lá em cima, se tu conseguir, não aumenta a tela, né? Isso que é ruim. Então aqui em cima, mostra aí com o teu mouse, eu acho que talvez ele... Ali, ó. Então, fica aquela barrinha, meu Deus, que loucura. Fica aquela barrinha ali, ó. Então ali vocês vão clicar e vão selecionar o estilo. Quando vocês primeiro instalam o plugin, ele fica em branco e é por isso que dá erro, tá? Mesmo que esteja aparecendo aquele Insert Citation ali, que é para inserir a citação. E esse ícone, ele muda, tá? Se tu já tiver inserido a citação e for e clicar em cima dela, é porque ela vai te dizer, não, isso aqui já é uma citação, tu quer editar ela, então, tá? Então, isso aqui que acontece, ó. Agora ele abriu, ele está pesquisando lá no desktop da Analim, tá? Ele não abriu o desktop, né? Ou já está aberto, teu? O meu já estava aberto. Ah, tá. Então ele vai lá, se não tivesse aberto, ele abriu o Mendeley agora, nesse momento aqui, tá? Então isso aqui está acontecendo live, gente. É live, gente. Aqui, ó, vamos errar ao vivo. A live é live, tá? Então aqui, ela inseriu uma citação, ele abriu a biblioteca da Analim e pesquisou no Mendeley, tá? Então, o que mais que a gente tinha que fazer? Não sei se vocês pegaram essa... Tá todo mundo enxergando agora, tá? Ó, Por que a gente tem que mandar? Como é que vocês vão fazer para mandar um documento, tá? Então, por exemplo, vocês podem também criar somente uma lista de referências, tá? Vocês não querem escrever um texto, eu só quero criar uma lista de referências em tal formato. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão inserir, tá? Fazer a inserção da referência, da citação ali, aleatoriamente, tá? Que vocês querem, só criar uma lista de referências fora de um texto. Vocês vão fazer isso. Insere a citação ali e ele vai atualizando e vai acrescentando. Vocês viram que ele acrescentou sozinho aqui, bastou inserir no texto que ele já acrescentou a próxima referência, sem ter que sincronizar. Tá? Daí agora a Analim vai trocar de estilo de citação. Num clique ele já tira o estilo. Tá? É uma maravilha isso, gente. É lindo. É mágico. É mágico. E olha só, tá branquinho. Várias pessoas que fazem revisão de trabalho. Tá branquinho aqui. Eu clico em cima, ele ficou cinza, e aqui eu quero inserir, virou editar. Tá? Isso. Então, agora, Dalin, antes de tu fazer esse editar aí, tá? Faz, porque teve algumas pessoas que falaram, eu quero mudar manualmente, porque ficou errado, ficou não sei o quê. Olha o que acontece se vocês tentarem mudar a informação, tá? Então, assim, por que não pode mudar? Porque se tiver errado o nome da pessoa aqui, vocês têm que ir lá no menu e alterar. Ó, ele dá uma mensagem e ele vai te perguntar. Tu quer fazer manualmente essa edição aqui? Daí o problema é teu. Eu não vou mais controlar essa citação aqui, tá? Então agora, Nalin, coloca ali, mantenha a alteração manual então, tá? Aí aquela citação deixa de fazer parte das citações que estão sendo controladas pelo Mendeley. Tá? Se eu mudar, escrever lá... É que tu não fez nenhuma alteração, né? Acho que eu botei 2010. Ele é 2010, eu botei para 2018. O Mendeley disse problema teu se tu vai fazer isso errado. Sim. Tu vai fazer, tudo bem, o problema é teu. Só que daí, olha lá, a minha referência vai ficar com uma data, porque ele assim, ó, não, quer fazer sozinho, o problema é teu. Então eu não tenho mais nada a ver com essa referência, eu não controlo mais nada. Então é por isso que a gente não pode fazer, porque esses aí são todos campos do Mendeley. Eles deixam de pertencer a gente, tá? Se a gente quer modificar o texto que está aparecendo ali, a gente vai lá no gerenciador. Outra coisa,
a gente começa a fazer as citações e verifica que aquele formato que a gente está, que vai ter muita coisa para corrigir depois, tá? Ah, ele está botando o título em itálico ao invés de botar em negrito. A instituição que eu estudo diz que é negrito. Ah, ele não bota a data, tá? É formato ABNT, mas ele está fazendo muita coisinha que não é o formato, troca o formato. Tá? É isso que eu vou dizer. Porque a gente não. Porque aí, se ficar muito trabalho para resolver depois, também não vale a pena. Então, agora vamos dizer assim: ó, tá aqui, eu queria essa lista, eu vou mandar essa, eu só preciso dessa lista aqui. Eu posso trabalhar com ela dessa forma, ou o ideal é a gente exportar esse arquivo, ou no caso do Mac, ele diz assim, salvar sem os campos do Mendeley, tá? É a mesma coisa. É a mesma então, aqui coisa. Tu vai salvar, salva aí na linha, se enrola. Acho que eu tenho que salvar o documento. Assim, primeiro tu vai ter que salvar aquela versão do Mendeley, e aí ele vai salvar uma versão sem Mendeley, que vai ficar um documento padrão e ele não vai mais fazer esses campos cinza aí. E aí vocês podem mudar o que quiserem. A única coisa que eu já... bom, nada. Melhor não mudar em nada. Não mude mais. Ó, ele vai salvar um documento aqui, ó. Mendeley com a data com uma sequência numérica. Ó, aqui em cima mudou o título. Tá, então. Eita, peraí que mudou tudo aqui. Esse aqui é o texto. Tá procurando aí, eu vou responder a pergunta da Tereza aqui, tá? Então, assim, sim, ele tá em branco porque não tem nenhum estilo instalado na tua máquina. Por acaso, o desktop está instalado? A versão mesmo do desktop está instalada? Porque o padrão é ele ficar em branco quando a gente primeiro instala, porque tu ainda não disse qual era o estilo que tu queria que instalasse, tá? Então, eu diria assim, fecha o Word, já está tudo instalado mesmo, fecha o Word, abre o Mendeley Desktop, ou vai no Mendeley Desktop, que ele já deve estar aberto, né? E aí, ali tu faz a seleção do estilo de referência. Vai lá em View, no menu View, Citation Styles. Olha ali, a Analinha está fazendo live. Vai no Citation Styles, e aí clica qualquer um desses que estiver aqui. É só para ficar, porque se estiver funcionando, ele já tem que estar com o estilo de citação ali. Só mostrando aqui de novo, então. Esse é o documento que eu estava escrevendo no Mendeley. Posso falar agora? Eu não tô vendo a tela, não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo na MiConf, porque eu não vejo mais. Tá, não pode falar. Eu tenho aqui esse texto que eu estou editando no Mendeley, tá? Então, aonde eu clico, ele fica cinza, tá? Então, dá para ver que é um texto do Mendeley, tá? Com o nome do arquivo aqui. O arquivo que eu salvei, que eu falar exportar como sem os campos do Mendeley, ele me salvou esse documento aqui, que é exatamente a mesma coisa, só que não é mais um campo do Mendeley, tá? Ele nem reconhece mais, ó. Então, se eu quiser alterar aqui as coisas, agora eu posso alterar, tá? Então, vou tirar isso aqui, vou tirar do negrito, tá? Agora, se você quiser alterar dentro do texto, pode alterar, ok? Quer mostrar mais alguma coisa aqui? Eu tô com... Sim, volta ali na abinha do Mendeley, continua no Word, tá? E volta ali no Citation Styles, ali que é Thaís, eu acho, Thaís, não? Tá, isso. Eu diria, né, a velha, quando começa a dar erro, desliga tudo, desliga Desliga e liga de novo. De novo, porque desliga e liga de novo. É o padrão. Tem até uma série que tentou ligar e desligar de informatas. Era a frase padrão deles, né? Tentou desligar e desligar de novo. Tá, Dani, tá indo muito rápido. Não tem como fazer essa tela ficar maior aí, não há. Então é ali, ó, ali que tu tem que ir, ali onde diz Style, tu vai clicar, ele tá em branco, tá? Mas tu vai clicar no Pick List ali e ela, se estiver funcionando, deve aparecer uma lista para tu selecionar alguma. Se não, fecha e abre tudo de novo. Daí agora
o Benizar perguntou ali se como é que a troca de versão com o orientador não troca, é um saco isso. Tá? Por isso que muita gente prefere trabalhar com os hotéis. Mas eu trabalhei, tá? Eu fiz com o Mendeley e por isso que eu falei, às vezes funcionava, às vezes não, mas nem todos, né? O orientador usava o Word e o orientador usava outra coisa lá. Então não adianta, porque também não, né? Vinha um resultado, um mandava de um jeito, o outro mandava do outro, um mandava as anotações do texto, o outro mandava as anotações separadas, sabe? Então a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa de qualquer forma. Eu até preferia que eles não ficassem mexendo, sabe? Então eu ficava trabalhando nos dois e aí tu vai adotando as anotações no teu texto. Tu vai ter um documento padrão que tu vai trabalhar, sabe? E aí ele não... as anotações vão ficar no separado. Por essa dificuldade, né? Senão a pessoa teria que se logar para tu poder mandar o mesmo documento e trabalhar sempre no mesmo documento, a pessoa teria que se logar na tua biblioteca, na casa dela, tá? Então, o teu orientador teria que fazer o login na tua conta do Mendeley para que os vínculos funcionassem, tá? Os vínculos dos campos, das referências e das citações pudessem funcionar. E quem é que quer um orientador mexendo na sua biblioteca pessoal do Mendeley? Nossa, não deixa eu mexer em nada. Quando eu estava escrevendo... criaram tags do tipo, isso aqui é daquele professor chato. Artigo que o meu orientador me obrigou a ler. A biblioteca pessoal do Mendeley é tipo diário, gente. Não... Exato, não dá. Esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Quando eu estava escrevendo, eu gostava de escrever no Docs, no Google Docs, e eu compartilhava com a minha orientadora, fazia as anotações e tal. E aí, quando eu ia finalizando os capítulos, aí eu baixava para o Word e arrumava as referências do Mendeley, tá? Mas isso aí, cada um vai descobrindo também o seu estilo de escrita, né? Como é que acha mais fácil, como é que vai se organizando melhor. Fazia no Google Docs, colocava um comentário ou uma notinha ali, e aí depois no Word eu arrumava ele. Tu pode voltar para a apresentação, eu acho, agora mesmo. Posso voltar? Esse final aí é mais... eram algumas perguntas que a gente já teve, né, em cursos, assim, de como mudar esse estilo de citação. Isso ali a Ana mostrou já no Word. Aqui que está na apresentação, então, é da versão do Word no Mac, tá? Mas é no mesmo lugar, é a mesma... Mas é a mesma coisa. Vai abrir os estilos de citação, escolhe os estilos que vocês querem, né? Tranquilinho. Isso aqui é referente especificamente àquele formato de citação em nota de rodapé, que é o que eu comentei ali no meio, né? Que é o estilo que ali o direito da URGS utiliza, que eles fazem. Então, eu criei um estilo de citação, tá? Que eu botei eu tinha colocado mesmo a nomenclatura do estilo de citação da URGS, autoria abreviada com nota com IBID, tá? Que realmente, eles têm que fazer aquele estilo de citação que é a primeira vez que cita, aí a referência completa na nota de rodapé, daí a segunda vez que cita, na mesma página, tem que botar... Eles usam tudo aquilo que está na norma da ABNT, entendeu? Eu acho que direito em geral utiliza assim com vontade. Na verdade, é um estilo ABNT esse estilo que usam aqui no direito, ele é muito parecido com o estilo Chicago, tá? Mas ele tem algumas características de ABNT, assim, por isso que eu acabei criando esse estilo diferente. Eu coloquei já nas notas compartilhadas ali os dois sites, então, de onde eu tirei informações, né, do editor de CSL e do repositório no GitHub, que quem tiver interesse pode colocar. A gente pode colocar depois eu posso colocar ali no Face, na descrição do vídeo que fica no Face ali eu coloco, e a gente coloca lá no YouTube de repente, só como referência, assim, para quem tiver interesse, né, e quem é programador aí quer fazer isso. Quem quer se aventurar, né? Sim, e daí as notas, então, elas ficam nesse formato aqui, ó.
aumenta aí o que não aparece. Então, elas ficam mais ou menos assim, tá? Aí, claro, quem for do direito da URGS estiver assistindo essa apresentação, quiser, pode falar comigo que eu mostro como é que funciona e tudo, tá? E aí as referências ficam mais ou menos assim, tá? Ela é realmente uma adaptação, tá? E é por isso que vocês têm que ter cuidado quando vocês pegam um estilo qualquer que vocês não sabem se ele de fato está. E por isso que a gente recomenda esse estilo da URGS, porque o estilo da URGS está no padrão ABNT, tá? Se a instituição de vocês usa um padrão adaptado, talvez ele não funcione tão bem. Agora, se usa o mais próximo possível da ABNT, esse da URGS é ótimo, justamente por isso, tá? Porque ele é bem padrão. Todo mundo sabe que existem as normas da ABNT e as normas de cada professor. Sim. Então, a gente tem que ir buscando essa adaptação. É legal, de repente, coloca várias citaçõezinhas ali, faz uma listinha de referências e vai trocando os estilos. Vai testando os estilos. Vai vendo o que você acha. Até para ver a diferença entre um estilo e outro, né? Bibliotecários, olha que exercício incrível. A mesma lista tem vários estilos diferentes. Deus, como é que é a APA, afinal de contas? É assim? A APA eu acho super parecida com a BNT. Me pediram para fazer um negócio na APA, de ontem para hoje. A BNT. Só pra muda. Quem inventar a BNT? Só manda. Agora eu já entendi tudo. Deixamos aqui um manifesto que a BNT complica a vida, porque a Associação Brasileira de Normas Técnicas são normas que só valem no Brasil. Tá? O resto do mundo usa outra coisa. O Wagner dando ideias ali, né? O Wagner, então pode fazer. Pode, aí, ó, o pessoal do direcionamento da aula, ó, faz uma comparação com vários estilos, uma tabela com todas as diferenças, o pessoal que está entediado. Assim, ó, eu usei o estilo da BNT 2 anos atrás, tá? Ele teve uma alteração recente e a gente usa para fazer testes aqui dentro. Quando a gente vai fazer os cursos, a gente sempre acaba testando o estilo da BNT para ver uma coisinha aqui outra, tá? E é um estilo em desenvolvimento, então o pessoal está sempre mexendo e tentando atualizar e melhorar, principalmente se receberem um feedback aqui no sistema de bibliotecas da URGS, elas recebem feedback e pedem que as pessoas testem e avisem. Tem um site que eu coloquei no começo ali na página, a gente pode colocar também na descrição dos vídeos, aí onde a gente for publicar, qual é o endereço, então, dessa página específica sobre o estilo da BNT da URGS para gerenciador de referências, tá? Elas trabalham mais com o Zotero, tá? O pessoal que está trabalhando aqui na URGS atualmente, fora nós duas, né? Mas tem outras bibliotecárias também que trabalham com Mendeley, tá? Mas elas fazem mais voltado para o Zotero, até o estilo. Então, às vezes, tem coisas que funcionam bem no Zotero que talvez no Mendeley não fiquem tão bem. Mas é assim, sim, de fato, a gente recomenda ele porque nós já usamos e é o que tem menos coisas para arrumar depois. É isso, gente. Aí, o que mais? Citações e notas de rodapé. Pode fazer, é a mesma coisa. Não, só tem mais esse aí, era só para mostrar como é que ficava, mas eu acho que esse aí do plugin é mais problemático, né? Esse aqui, pessoal, que tentou instalar no Word, o Word não reconhece o plugin, tá? Isso às vezes pode acontecer esse problema, tá? Mas daí é uma questão de ir lá no Word, aquela coisa que tu acha que tu nunca vai, aquele conhecimento que tu acha que tu nunca vai precisar na vida, né? Dentro do Word, tu vai lá em opções, depois que tu baixou os plugins, abriu o Word, ele não tá abrindo o plugin do Mendeley, vai lá no Word, tá? Lá no comecinho, arquivo, opções, e aí dentro de opções, vai em suplementos, e aí você vai buscar o suplemento aqui do Mendeley. Quando está funcionando, vai aparecer o plugin aqui nessa lista. Quando não está funcionando, que daí é quando está dando esse crap aí vai ter que procurar o Mendeley ali dentro. Aí vai ali, aqui embaixo, gerenciar suplementos com modelos, cata o modelo do Mendeley, tá? Aí vai adicionar, e aí ele vai começar a funcionar. Ele vai buscar o Mendeley onde ele está instalado, lá no computador de vocês, que vocês instalaram o Mendeley Desktop. Ele colocou dentro de uma pastinha lá no arquivos de programas, Mendeley Desktop, vai catar esse pluginzinho do Word, e agora ele vai aparecer aqui.
E aí, teoricamente, vai voltar a funcionar, tá? O Mendeley não funciona com o Google Docs. Sim. No É Mendeley uma não pena, funciona com o Google Docs. Nenhuma tá? versão do Mendeley funciona com o Google Docs, tá? Então, o Mendeley Site, que é esse programa novo que eu mostrei ali para vocês, tá? Que é um aplicativo especificamente para o Word. Então, eu perguntei se existia algum plano, porque eu não sou a única pessoa que pergunta se tem algum plano para, né, o Mendeley quando é que o Mendeley vai funcionar com o Google Docs, tá? Por quê? Porque o Zotero funciona com o Google Docs, existem outros gerenciadores de referência que funcionam com o Google Docs, tá? Vocês podem, eu nunca testei nenhum, só o Zotero, e funciona, é bem legal, assim, para quem já está acostumado a trabalhar com Docs, o Zotero funciona bem, tá? Mas existem outros também, o Paperpile é um que também funciona com o Google Docs. Agora, o Mendeley não funciona. O Mendeley Site, depois que eles terminarem de fazer o Mendeley Site funcionar com o Word, porque ele já, né, apesar de ele ainda estar em fase de desenvolvimento, então foi isso que eles disseram. Assim que eles fizerem funcionar bem na plataforma Word, eles podem passar para outras plataformas, tá? Então, tipo, daqui a uns 2 anos, eu acho. Talvez um dia. Faz Mas não parte. funciona, então não tem Google Docs, não tem nada a ver. O que acontece com muita frequência é a gente baixar um documento do Google Docs na versão para Word e ele desconfigurar completamente quando a gente baixa e abre no Word, tá? Então, e se vocês pegarem um documento que foi exportado sem os campos Mendeley, com os campos do Mendeley, tá? Eu pego um documento que eu estou trabalhando no Mendeley, no meu Word, e eu faço o upload dele para dentro do Drive, tá? E aí, estou distraída, abro aquele documento no meu Drive. Ele vai ficar, os campos não vão funcionar, porque o Mendeley, entendeu? Eles não estão trabalhando na mesma frequência ali. Ele vai abrir o documento, porque ele entende que é um documento Word, mas pode dar erro em todos os campos do Mendeley, ou ele pode simplesmente mostrar as chamadas e as referências como se fossem nada. O ideal, então, é antes de vocês abrirem no Google Docs, vocês fazerem aquela exportação sem os campos do Mendeley para que ele funcione. Adorei a ideia do Denizar ali dizendo que a Então, BNT deveria tomar essa frente e se fazer conhecida e controlada no mundo. gente, Adoro planos teve Adoro plano de dominação mundial. duas normas da BNT foram atualizadas recentemente, já foram atualizadas defasadas, assim. Então, primeiro que é norma, não dá. Bom, Elísio, não, a gente só dá curso de venda. Eu só dou curso de venda, eu não uso Zotero, tá? Falei que eu gosto de Zotero. A URGS dá curso de Zotero, tá? São os 2 gerenciadores que a gente ministra curso dentro do sistema de bibliotecas, tá? Então, eles ministram curso de Zotero. Acho que até esse mês vai ter um curso online, eles têm, né? Mas depois a gente pode passar ali mas nem eu nem a Linda. A gente não dá Zotero, a gente resolveu focar no Mendeley, né? Quem quer apresentação, manda um e-mail que a gente manda do chat aqui, manda e-mail que a gente manda depois. Zotero tem um curso de extensão do sistema de bibliotecas, que é o Super 8, tarará, e um dos módulos é o Zotero, tá? Então, vocês busquem informações na internet sobre esse outro curso. Eu vou parar com a nossa gravação aqui. Agradecemos a